Muitas vezes o consumidor é vítima de abusos por parte de quem fornece o produto ou serviço e nem sempre defende seus direitos, simplesmente por desconhecê-los. O Código de Defesa do Consumidor é uma das ferramentas de proteção desse consumidor e será a pauta da conversa de hoje do tema jurídico. Troca de produto adulterado, preço diferente do divulgado, tempo de espera em fila do banco. Essas são algumas das possibilidades de infração do direito do consumidor. Para conversar conosco sobre o assunto, chamamos a professora do curso de Direito da Facisa e especialista em Direito do Consumidor, Gislaine Alves. Professora, muito obrigada por estar aqui conosco mais uma vez, de volta. Fazia um tempo que a gente não conversava, mas muito bom tê-la aqui. E para uma conversa que interessa a todos nós enquanto consumidores. Para começar, eu queria saber da senhora, estamos mais conscientes, mais apropriados desse código? Estamos sabendo um pouco mais conhecedores do Código do Consumidor? Entendo que sim, Carla. E isso a gente percebe até pelas formas de divulgação, que hoje as formas de divulgação dos direitos do consumidor são muito diferentes da época que o Código de Defesa do Consumidor foi publicado, nos anos 90. Então, hoje as redes sociais facilitam o uso das mídias, a televisão, a rádio, enfim. O que se percebe é que os consumidores são mais conhecedores dos seus direitos, Eu sempre costumo dizer que daí a uma aplicabilidade prática ainda existe um passo grande, porque aí seria necessária a mudança cultural, de hábito. Mas, sem dúvida, a divulgação desses direitos ela é muito mais ostensiva nos dias de hoje. Eu acho que essa sua colocação faz todo um sentido, porque, assim, uma coisa é o saber dos direitos, saber sobre eles, da legislação em si. Outra coisa é eu agir a partir desta informação. Exato. E aí, gostaria que a senhora desenvolvesse um pouco mais sobre isso, se de fato, estando melhor informados sobre o código, se as pessoas efetivamente estão indo em busca desse direito. O que nós temos são dados que demonstram que o número de reclamações em PROCONs, em juizados, aumenta, a demanda aumenta. Isso não significa necessariamente que as pessoas estão reivindicando mais, exercitando mais o seu direito, porque eu sempre costumo dizer, é uma questão cultural. O povo brasileiro, de forma geral, é um povo pacífico, E, às vezes, acaba deixando passar determinadas situações que poderiam ser reivindicadas, poderiam ser objeto de demanda. E nessa política de deixar passar, deixar fazer, na pacificidade, que é peculiar, muitas empresas acabam sendo beneficiadas. Então, é uma situação confortável, manter o padrão da forma que está, porque ainda é mais lucrativo do que enfrentar. E, às vezes, as pessoas não têm tempo, não sabem que meios podem recorrer de forma efetiva, não sabem que um juizado você pode procurar até mesmo sem a assistência de um advogado. Então, pensa, não, vale a pena eu ir reclamar, às vezes, uma situação que custou pouco, ou que despendeu pouco, ou foi uma quantia que não é significativa, e eu vou ter que... Deixa passar. Eu vou ter que perder meu tempo, ou constituir um advogado, pagar honorários para uma causa que não seria tão interessante. Então, acaba realmente passando muitas situações. Tem a questão do ser pacífico, mas também eu acho que tem um pouco disso que a senhora coloca. Até a crença de que aquilo, de fato, vai ser revertido, o direito dele vai ser preservado e, efetivamente, ele vai ser ressarcido naquele prejuízo que teve. Produzir um resultado, Às vezes até uma indenização. Eu noto muito, no meu escritório isso acontece muito. As pessoas chegam e perguntam logo, quanto é que eu vou receber de indenização? E aí é uma resposta muito complexa, porque a gente não tem como precisar. Não depende somente da legislação. A legislação existe, garante e assegura, mas são inúmeros fatores que podem acontecer ao longo de um processo que influenciam nessa questão do valor, do quanto indenizatório, E hoje a gente tem muito essa pressa, a sociedade tem muito essa pressa de um resultado, uma resposta imediata. Então, por vezes, queria até saber para ver se compensa. Se compensaria ajuizar a reclamação
ou não, né? Dependendo da compensação financeira que isso iria... Acha que é uma receita de bolo, né? Se a inflação foi essa, eu vou receber tanto, isso, tá? Vai fazendo um cálculo. Não existe esse tabelamento, não tem. Professora, há algum tipo de demanda que é mais comum o consumidor ir reclamar? Existem demandas mais recorrentes, talvez devido até à massificação da modalidade contratual. Por exemplo, reclamações contra operadoras de telefonia, né? Então, devido à quantidade de pessoas habilitadas e inseridas nesse tipo de serviço, é comum que tenha mais reclamações. É a primeira do ranking. Referentes, acredito que seja a primeira do ranking, né? Não existe dados atualizados que possam assegurar, mas posso te dizer de forma muito segura que reclamações contra operadoras de telefonia, administradoras de cartão de crédito, bancos, supermercados são as mais recorrentes, sem dúvida alguma. Eu estava acompanhando uma mudança em relação aos supermercados, no caso em São Paulo, né, que são agora obrigados por lei a distribuir um número X, limite, de sacolas plásticas. Né? Também uma relação com o consumidor. Ele vai até lá, o supermercado, mas ele só tem direito a 2 sacolas plásticas e, se ele quiser, leva... uns caixotes mesmo para levar a compra. Tem uma relação com o direito do consumidor e tem uma base no direito ambiental. Né? Isso. Mas, de qualquer forma, tem uma relação com o consumidor também. Tem. Em tese, para o direito do consumidor, o fornecedor do produto ou serviço, ele é obrigado a fornecer o meio para que o consumidor possa levar, se deslocar, acondicionar de forma adequada aquilo ali para poder promover o transporte. Sem cobrar por isso. Sem cobrar por isso, né? Mas o que a gente nota hoje em dia é eu não vou dizer confronto, mas uma necessidade interdisciplinar de interagir os ramos do direito. E o direito ambiental mostra que a utilização dessas sacolas é extremamente prejudicial para o meio ambiente. Então, acaba que a gente tem uma questão de hermenêutica, né? Porque você lida com 2 valores e você tem que ponderar. Porque a partir do momento que eu sou consumidora, posso consumir, tenho condição de pagar aquilo ali, em contrapartida eu tenho um meio ambiente prejudicado que irá me afetar. Tem uma relação aí do benefício individual e do benefício coletivo. Né? Exatamente. Então, é uma discussão que vai por aí também. É por aí. Professora, a gente volta já já. Vamos para o primeiro intervalo de hoje e a seguir voltamos com mais tema jurídico. Voltamos com o programa Tema Jurídico, hoje falando sobre alguns casos envolvendo a lesão ao consumidor. Professora, em se tratando de comércio eletrônico, venda pela internet, a gente tem casos de empresas que colocam determinado produto na promoção, né, e o consumidor fica bem tentado a ir lá e efetuar a compra. Entretanto, ela coloca um frete que é 3, 4, 5 vezes a mais do que o valor do produto que ela está em promoção. Isso é legal? Veja só, Carla, a questão do comércio eletrônico é uma grande preocupação hoje, né, na esfera do consumidor. Inclusive, é um dos temas de atualização do nosso Código de Defesa do Consumidor, que é uma lei de 1990. Então, muita coisa mudou. Você veja que o comércio eletrônico em 1990 praticamente era inexistente, né? E hoje, tudo que se pensa em comprar, a gente vai primeiro na internet dar uma olhada, uma pesquisada para poder pensar em ir para o comércio real, se for o caso, se não houver a opção. Então, o consumidor hoje tem essa facilidade de recorrer ao comércio eletrônico e faz uso disso comumente, né? Da mesma forma que tem as vantagens, existem as desvantagens. E aí, mais uma vez, recai naquela ideia do consumidor ser antenado com aquilo que ele está fazendo, com aquilo que ele está buscando, né? Procurar a melhor oferta, procurar a melhor condição de frete, porque, de fato, se você compra um produto fora do estabelecimento, fora da sua localidade, não existe a obrigatoriedade do fornecedor bancar essa despesa do transporte.
dependendo do custo daquele determinado produto, por vezes faz por liberalidade. Existem grandes sites que colocam nas compras acima de determinado valor, o frete é gratuito, né? Mas não existe uma determinação, uma obrigatoriedade. Então, por vezes, o valor da sua compra não compensa o valor do frete que você vai pagar, porque apesar do consumidor arcar com essa despesa, a contratação é feita pelo fornecedor. Então, às vezes, eles têm uma parceria com determinada transportadora que já cobra um valor fixo, né, daquela determinada mercadoria, e aí poderá realmente não ser vantajoso para o consumidor efetuar, concretizar aquela compra. Cabe ao consumidor ficar atento. Atento. Agora, isso. professora, a senhora falava aí sobre a questão do frete em não sendo na mesma cidade. Na cidade onde você compra, na loja, em Campina Grande, é extremamente comum você ir comprar um produto e a loja te cobrar pelo frete, dizer que não faz, ou dificultar o prazo, dizer, não, eu entrego sem cobrar nada, mas eu te entrego daqui a um mês. Como é que o consumidor pode proceder em relação a isso? O caminho é o PROCON, né? O caminho mais viável, realmente, é fazer a reclamação junto ao PROCON, tá certo? Em muitas situações se coloca, não, deixa passar, uma coisa simples, eu tenho pressa, né? Preciso receber, enfim. E aí acaba deixando passar. Mas o PROCON, nessas situações, tem uma atuação bastante eficaz. Às vezes, no momento que a infração está acontecendo, já manda a viatura, já o funcionário do PROCON já faz a autuação na hora, breca a conduta, né, do lojista que tenta intimidar o consumidor nesse sentido e evita que a conduta se reitere posteriormente. Uma outra situação é você receber em casa um produto que você não quer, né? Você não solicitou, você não comprou. Como proceder também em relação a isso? Não existe a obrigatoriedade de devolução, né? Muita gente acha que não, se eu recebi na minha casa algo que eu não pedi, eu tenho que devolver. Isso não acontece. Pela lei, né? Pode fazer por uma liberalidade, mas o que é que o Código de Defesa do Consumidor determina? Aquilo que não foi solicitado pelo consumidor equipara-se a uma amostra grátis. E aí não vai existir a obrigação de pagamento. Então, se chegou uma assinatura de revista na sua casa sem você solicitar, um livro, um bem, enfim, qualquer produto que chegue na sua casa sem que você tenha solicitado, inexiste a obrigação de pagamento. E aí uma cobrança posterior e até uma eventual negativação em virtude desse débito se mostram como completamente indevidas. Essa questão da venda casada vem sendo algo comum? Vocês têm recebido reclamação em relação a isso? Ou o comerciante acha que pode fazer isso sem nenhuma punição? O que muitas vezes se percebe é que o comerciante pratica sem saber que está infringindo a lei, né? Não tem o conhecimento. Mas é uma prática vedada pelo Código de Defesa do Consumidor. A venda casada, em qualquer circunstância, a imposição de a aquisição de um produto condicionado à aquisição de outro é completamente ilegal, fere frontalmente o Código de Defesa do Consumidor. Isso acontece, é comum acontecer. Você vai, por exemplo, numa agência bancária, abrir uma conta e ele diz que você só pode abrir a conta se você fizer um seguro ou um título de capitalização. Você vai financiar sua casa e aí você tem que abrir a conta no banco e adquirir o cartão de crédito, enfim. Fazer o seguro. O seguro, né? Então, você vai comprar um eletrodoméstico e esse eletrodoméstico já tem atrelado um seguro que seria a garantia estendida. Isso. Não, faz parte, você tem que colocar. Então, são condutas, são práticas que a gente vê ocorrendo, né? Mas que são passíveis de punição porque ferem o que determina o Código de Defesa do Consumidor. O consumidor é livre para optar o que ele quer desejar, o que ele quer adquirir, de acordo com o que ele deseja, né? Não pode haver uma imposição para que ele apenas possa ter um determinado produto, que é o que lhe interessa, condicionado ao fornecimento de outro. E essa ideia da imposição, ela também é muito forte quando a gente tem, por exemplo, um contrato e de prestação de serviço, vamos dizer, um contrato de diárias de hotel, por exemplo, que dura o ano inteiro, você tem direito a essas diárias e se você, de repente, uma hora para outra, você quer
interromper aquela prestação de serviço. Há uma série de amarras também para dizer, não pode ser agora, tem que esperar o aniversário do plano. Isso também é legal? Não, o cancelamento ele pode ocorrer a qualquer momento, né? É óbvio que se houver um contrato com previsão de sanções, uma multa, né, em virtude daquele cancelamento, tem que ser observado o que preza o contrato. Claro, dentro de uma proporcionalidade. Você cancelar um contrato no primeiro mês não é a mesma coisa de você cancelar um contrato no 11º mês. Então, já existe a determinação de que essa multa seja aplicada dentro de uma proporcionalidade, mas não pode amarrar o consumidor, né, dentro de um contrato que ele não deseja mais, ele não demonstra que não tem mais interesse naquilo ali. O direito do arrependimento, professora, nessa lógica, como é que funciona? Veja só, existe uma certa confusão com relação a esse direito de arrependimento. O direito de arrependimento ele é previsto no Código de Defesa do Consumidor para aquelas compras que não são feitas diretamente no estabelecimento. Então, se você efetuou a compra pela internet, por exemplo, você tem, de acordo com a lei, o prazo de 7 dias a contar ou da assinatura do contrato ou do recebimento do produto, porque às vezes o produto demora mais que isso para ser recebido, para devolver esse produto. E aí não precisa de ter um motivo, tá certo? Não é necessário você ter uma motivação para aquilo ali. Se o simples não desejar ter aquele produto, você pode já efetuar a devolução. Agora, a troca de produtos, né? O produto veio viciado, você comprou, adquiriu, e aí sim pode ser diretamente numa loja, um estabelecimento qualquer, físico, virtual, não importa. Se o produto manifestou vício, né, veio com algum problema, enfim, aí segue a determinação do que o Código diz a respeito da política de troca, que não é o direito de arrependimento, é outra situação. Então, para produtos não duráveis, o comerciante responde pelo prazo de 30 dias, e para os produtos duráveis pelo prazo de 90 dias. Excelente esclarecimento, professora. Vamos para mais uma pausa e em seguida voltamos com o terceiro e último bloco do programa Tema Jurídico de hoje. Não saia daí. Voltamos com o programa Tema Jurídico, que hoje aborda os procedimentos que devem ser adotados quando o consumidor é lesado. Professora, temos uma polêmica extremamente recente na cidade, que é em relação à cobrança do estacionamento em áreas comerciais, em shoppings, né? A gente tem uma legislação do município que proíbe esse tipo de cobrança, mas a gente tem um shopping na cidade que ganhou o direito de fazer a cobrança e tem praticado. Queria ouvir um pouco a senhora sobre isso. Veja só, é uma questão um tanto quanto delicada, porque envolve uma ótica de interpretação. Nós temos a Constituição Federal, que determina que a proteção ao consumidor é uma competência concorrente entre União, Estado e Distrito Federal. Estados-membros, né? E o Distrito Federal. Então, em tese, a própria Constituição exclui o município dessa competência de legislar. Mas o Código de Defesa do Consumidor atribui, em seus artigos, a competência também aos municípios, porque o que é que se percebe? Se não for uma ação conjunta, acaba sendo ineficaz. Né? E tem a realidade do próprio município também, né? Que são distintas. Exato. Às vezes, dentro de um mesmo estado, nós temos municípios com realidades completamente distintas, né? Então, a gente lida aí com a questão de interpretação. Em tese, a Constituição Federal, ela se sobressai, porque é a norma maior. Sim. Mas o Código de Defesa do Consumidor ele é uma lei completamente decorrente e em coadunação com a própria Constituição, porque é uma lei de caráter principiológico que preza essa defesa ampla do consumidor. Sim. Não teria sentido você falar um Código de Defesa do Consumidor. Repare que a gente não tem um Código de Defesa do Direito Civil, um Código de Defesa do Direito Penal, um Código de Defesa da Administração. Nós não temos. Mas temos um Código de Defesa do Consumidor. O princípio é a defesa. Então, se isso não for feito de forma ampla e conjunta, não é efetiva, né? Então, o que é que se percebe? Às vezes é uma discussão ideológica que acaba que quem sai no prejuízo é o consumidor, com uma cobrança como da natureza dessa que está acontecendo. Você pode dizer, é ilegal? Não é. Não é ilegal, tá certo? É um ambiente privado
Sendo um ambiente privado, a cobrança do estacionamento É legítima. é legítima, né? Não há o que se falar. É claro que os estabelecimentos eles têm uma política de atração para Ele o poderia consumidor. trabalhar isso como valor agregado, mas Isso, se decidiu não isso. fazer... Não fazer, então, justificaram, inclusive, devido às reformas, O né, investimento foi o feito. investimento, mas aí é uma questão deles, de estudo de mercado, enfim. Bem como é uma questão também do consumidor, né? De Optar ou não por aquilo ali, né? E aí, te digo, só voltando um pouco para o seu questionamento, o shopping ainda não ganhou o direito de cobrar. Essa cobrança está sendo feita em sede de uma liminar, mas a liminar ela tem um caráter revogável. E a qualquer momento ela pode ser retirada em virtude de uma decisão. Né? Então, o que se observa é que o processo ainda está em análise. E a gente vai depender do entendimento do juiz, me parece que é uma juíza, a respeito do caso, dessa questão da própria competência. Ou seja, se vai vigorar a lei municipal ou se essa lei municipal não poderia versar sobre essa matéria devido ao que determina a legislação superior. Agora, por extensão dessa linha de raciocínio dessa lei municipal, a cobrança da Zona Azul que tem na cidade, por exemplo, ela é legítima, não é legítima? A cobrança da Zona Azul é legítima e é completamente diferenciada da cobrança do shopping por se tratar de espaço público. Sim. Né? Então, aí já entra a questão da administração pública. Aí é o cidadão, não é o consumidor. Exatamente, já entram outras incidências, tá certo? Agora, o que é importante reforçar, e isso muita gente às vezes deixa passar, é que independente de haver ou não a cobrança, existe a responsabilidade integral pelos bens, ou seja, pela integridade do veículo, do que está dentro do automóvel e também das pessoas que fazem uso daquilo ali. Né? Então, a questão de não poder o automóvel ser violado, o carro, Sim. a moto, tem alguns estabelecimentos que utilizam daquelas placas. Não nos responsabilizamos pelos objetos deixados, não promovemos a segurança, né? Enfim, isso aí é completamente ineficaz, porque independente de haver ou não a cobrança, a responsabilidade... É responsabilidade do estacionamento cobrir esses problemas. Certo, professor. Ainda em relação à lei municipal, a gente tem uma super recente, que é em relação aos bancos e a obrigatoriedade deles em manter serviço de segurança ao longo de toda a semana, durante o período em que ele presta o serviço. Como é que a senhora vê essa lei? Acredito que é uma medida extremamente necessária, né? É uma questão realmente de segurança devido à quantidade de casos, né, que a gente que tem contato com a mídia, tem contato com os boletins, com os dados, e se demonstra que Campina Grande é uma cidade que vem aumentando os índices de violência, de assalto, as famosas saidinhas, né, de banco, as pessoas que observam a movimentação de outras em caixas eletrônicos, de retirar dinheiro, e às vezes sai junto com aquela pessoa porque sabe que ela está aportando determinado valor. Então, eu acho que até para uma questão psicológica do cidadão sentir-se protegido em razão daquela lei, de segurança, uma né? sensação de segurança, entendo como necessário, né? O município ele tem autonomia para legislar sobre os estabelecimentos que estejam sob seu território, né? Então, por isso que nós temos, por exemplo, no município de Campina Grande, uma lei que regulamenta o tempo de espera da fila no banco, e é uma lei legítima, né? E aí essa questão da segurança... Né, desrespeitada também, infelizmente, né? Mas essa questão da segurança nos bancos continua da mesma forma. Segue essa mesma linha de raciocínio. Entendo que vai haver uma divergência, porque é óbvio que o estabelecimento bancário não vai querer aumentar o seu custo a ponto de ter que manter uma segurança, salvo engano, 6 da manhã às 10 da noite, né, no horário de funcionamento. Que os caixas eletrônicos também estão... Em funcionamento, né? Mas é uma atividade inerente àquilo que ele está fornecendo. É um serviço diferenciado, porque a atividade bancária é diferenciada, envolve valores, né? Sim. E aí, promover a segurança do usuário é essencial, é uma das finalidades daquela atividade, porque se a pessoa se sentir insegura, obviamente que vai começar a procurar outros meios de transação quando pode, né? Porque tem determinadas situações, por exemplo, hoje a gente faz uso de banco via internet, online, às vezes por telefone, por outras formas, para tudo o que for possível. Mas se você for precisar de sacar ou depositar dinheiro, você tem que se dirigir
até a agência. E aí é onde fica realmente a situação de vulnerabilidade. Sem né? dúvida. E ainda sobre bancos, professora, a senhora citou a questão de uma outra lei municipal que a gente tem em relação ao tempo de espera na fila. No começo da conversa, a senhora tinha dito que a reclamação contra banco é uma das mais comuns. Efetivamente, esse consumidor que vence essa barreira da tolerância infinita em relação ao tempo que ele passa na fila e vai até o PROCON e reclama, efetivamente, ele tem conseguido, de fato, ser ressarcido nessa infração que ele sofre? Veja só, o PROCON é um órgão, né, que ele não reverte a penalidade, a multa, para o consumidor. Né? Muitos consumidores procuram o PROCON com a intenção de receber a compensação, seria uma indenização, Sim. em virtude daquilo ali. Mas não é o meio adequado. Por quê? Porque o PROCON ele vai multar, mas aquela multa ela não é revertida para o consumidor. Então, o consumidor que deseja realmente, que ele se sentiu-se lesado em virtude de haver extrapolado o tempo de espera nessa fila, e às vezes por conta disso, perder um compromisso, Sim. um horário no médico, uma Se aula, uma aborrecer prova, mesmo, enfim, o aborrecimento, teve um prejuízo. Isso, o transtorno, que aí é peculiar e pode sofrer variação, ao passo que você sente esse transtorno de uma forma, eu posso sentir de forma diferente. Bem pessoal e intransferível. Isso é avaliado no caso concreto e mediante uma ação judicial. E o caminho adequado são os juizados ou as varas cíveis. Então, o consumidor que deseja realmente ter esse ressarcimento em razão de uma demora ou de uma má prestação de serviço ou de um mau atendimento, ele deve buscar a justiça e não o PROCON. Ele tem feito esses dois caminhos? Muitas vezes o próprio PROCON já orienta. Não, você deve procurar a justiça, né? E se percebe até um aumento na demanda nessa questão de infrações que desrespeitaram o consumidor de alguma forma, né? As demandas nos juizados elas se mostram crescentes, a quantidade de processos se mostra crescente. Eu não vou te dizer que isso reflete num resultado efetivo, porque eu também já vi várias sentenças considerando improcedente, ou seja, o juiz entendeu que não houve dano em razão daquela espera, daquela fila, porque, como eu te disse, são vários critérios subjetivos. É subjetivo, né? É muito subjetivo. Mas eu acredito que o caminho continua sendo esse, continua sendo buscar, porque uma hora o entendimento modifica e vai se perceber que a razão deve ser dada realmente ao consumidor. Professora, eu sei que eu estou com um tempo já estourado, mas queria fazer uma última pergunta de um tema que foi bem recorrente nas redes sociais, de um caso de uma empresa de produção de calçado feminino, onde uma consumidora comprou, né, daquela marca, no caso foi a Arezzo, e quando depois foi ver o calçado, tinha lá na retirada a palmilha, a marca era de uma outra empresa, no caso a Via Uno. Eu queria saber da senhora que proteção essa consumidora que se sentiu lesada por estar comprando um produto em um status diferente daquele que aparecia como sendo a marca real do calçado, de que forma ela poderia se proteger ou buscar seus direitos? Veja só, é uma questão assim, até um tanto quanto delicada, né? Porque aí envolve o universo feminino, do calçado, da marca, né? de valores, que eu costumo dizer que são valores até emocionais. A proteção que é dada a essa consumidora é igual à proteção que é dada em qualquer outra relação de consumo de qualquer outro produto. A empresa responde sendo um bem durável pelo prazo de 90 dias. Então, pelo que eu vi, acompanhei, ela tinha utilizado a sandália parece que apenas 2 vezes e houve o descolamento, né? Enfim, que levou à percepção dessa situação de ter outra marca por baixo, né? A empresa ela não é obrigada, ela própria, a produzir todas as peças. Ela pode terceirizar. Pode. Isso aí. Agora, ela vai responder, porque o produto final é dela, ela quem se aparenta para o consumidor, né? Então, a responsabilidade é, sem dúvida, da empresa, tá certo? Se houve um abalo, aí a responsabilidade pelo produto, a durabilidade do produto, a confiança no produto, enfim. Se houve um abalo emocional decorrente disso,
uma expectativa frustrada, por de repente ter achado. Eu até brinquei com meus alunos falando, talvez se ela tivesse encontrado lá por baixo uma marca, vamos supor assim, superior, ela não tivesse se sentido tão constrangida. O problema foi gato por lebre, né? Isso, sentiu-se lesada, enganada por aquela determinada situação. Então, dependendo do transtorno, a ordem do transtorno que ela teve, né, não, foi para mim, né, abalou meu emocional, enfim, minha vida não foi mais a mesma depois daquilo ali. Pode-se requerer uma indenização pelo dano moral. Imagina se tivesse comprado para dar de presente. Pois aí complicado, né? Bastante. Professora, muito obrigada. Foi um prazer conversar com a senhora. Foi uma conversa, né, muito tranquila e de muito aprendizado. Eu quero agradecer a sua presença aqui com a gente mais uma vez. Eu que agradeço. Como sempre, estou à disposição. Um prazer enorme participar do programa. E parabéns a toda a equipe pelo desenvolvimento tão magnífico do programa Tema Jurídico. Professor, obrigada. E obrigada a você também pela sua audiência aqui na TV Itararé e no nosso canal no YouTube. Bom final de semana e até sábado que vem com mais um Tema Jurídico da Facisa.